Estamos aqui mais uma vez para o Núcleo IBB Podcast. Seja muito bem-vindo e hoje nós temos aí um assunto novo que nós vamos conversar aqui sobre ele. Você que está assistindo de casa pode participar escrevendo aí a sua mensagem, a sua dúvida, e aqui nós vamos lendo, conversando e falando para você desse assunto. Não é isso, pastor Leandro? É isso. Obrigado, Júnior, por você conduzir esse trabalho que é bastante importante para que a nossa igreja continue oferecendo conteúdos digitais nessa globalização digital que nós temos e especialmente eclesiástica. E você que nos acompanha, muito obrigado. Eu encorajo você, como eu costumo dizer, a ser um missionário digital, compartilhar esse conteúdo, enviar para os seus amigos. Dá para enviar pelo WhatsApp? Como é que é isso? Copia o link? Dá para enviar pelo WhatsApp. Clicando ali em compartilhar, em 3 bolinhas assim, você pode copiar o link e enviar pelo WhatsApp. Ótimo. Então, muito obrigado. Deus abençoe você e que seja um tempo bom aqui, edificante para todos nós. Amém. E hoje o assunto que nós vamos falar é um assunto bastante interessante, que algumas pessoas têm muitas dúvidas. Aliás, muitos assuntos, quando nós falamos da palavra de Deus, são cheios de mistérios e de coisas ali ocultas e escondidas que a gente fala, puxa, mas o que significa isso? Como é que isso funciona? Existem coisas e mistérios que nós nunca iremos descobrir. Só quando passarmos dessa para melhor vida e vida eterna que já começou aqui nessa terra quando conhecemos a Jesus. Mas o assunto de hoje... Do outro lado da eternidade. Do outro lado da eternidade. O assunto de hoje é vontade de Deus. Esse é o assunto que nós vamos conversar aqui. E falando desse assunto, eu me lembro de que alguns artigos anunciavam que entre alguns professores, eles gostariam de tornar oficial a brincadeira de esconde-esconde. Tornar oficial da seguinte maneira, eles queriam transformar isso numa modalidade esportiva que chegasse a ser um esporte olímpico, né? Você imagina então que o campeão, imagino eu, que é tão estranho, seria aquele que não fosse encontrado. Olha, quem é o campeão? Aquele que não foi achado, o lugar do pódio está vazio, ele é o campeão de esconde-esconde. Mas, bom, é uma ideia estranha, né? Dizendo sobre esconder de tal maneira que ninguém pode encontrar o campeão. Sim. Mas quando a gente fala isso, é uma ideia estranha, mas a gente pensa que, voltando para a palavra de Deus, Deus, ele esconde de nós a sua vontade. É isso? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando nós pensamos nas palavras utilizadas de maneira análoga a representar quem é Deus ou como seria Deus, no Antigo Testamento e também no Novo, nós temos a representação, por exemplo, do pastor. O pastor era aquele responsável de guiar. Então, nós sabemos que, nesse sentido, Deus não esconde a sua vontade. Ele revela a sua vontade, para que ele possa conduzir em segurança as ovelhas do seu povo. Outra figura que nós temos no Antigo Testamento é que Deus é como um pai. O pai, ele também revela os seus desejos para os seus filhos. No Novo Testamento, Deus não apenas é como um pai. No Novo Testamento, Deus é o pai, que também expressa a sua boa vontade. Jesus se apresenta como amigo dos seus discípulos, que também revela a sua vontade. Então, há um aspecto importante que nós vemos que a vontade de Deus não é algo que nós temos que ficar garimpando. Talvez por isso o apóstolo Paulo tenha dito nas suas cartas no Novo Testamento, procurai compreender a vontade de Deus. Né? Então eu creio que é uma das coisas que nós devemos ter em mente, que a vontade de Deus, pelo menos no que diz respeito à nossa capacidade de tomada de decisão, é uma vontade revelada. Ou seja, a vontade de Deus, então, ela está ligada àquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Quando nós falamos de procurar entender a vontade de Deus, é como eu me colocar naquela posição de entender como Deus quer que a minha vida, como eu tenho a minha caminhada aqui na Terra em relação ao meu relacionamento com Ele, ao meu relacionamento com o próximo. É mais ou menos aquela ideia da vontade, do relacionamento com Deus na vertical e horizontal que eu tenho com os outros irmãos. É a vontade de Deus de me guiar. Por exemplo, o Salmo, ele confirma, né, esse desejo de Deus nos guiar. O Salmo, eu vou ler aqui, sim. Você que está em casa e quiser acompanhar com a gente, o Salmo 32, no versículo 8, que diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir.
sob minhas vistas te darei conselho. Então, esse é um salmo que é conhecido como Maskil, um salmo didático. É interessante, né? Um salmo didático. Um salmo o quê? Maskil. Maskil. Que é a palavra hebraica para dizer que é um salmo didático, um salmo de ensinamento. E este salmo foi escrito pelo rei Davi, é um salmo de confissão de pecados. Não sabemos exatamente qual é o pecado envolvido aqui, há quem diga que seja aquele pecado com Batseba, que mais tarde no Salmo 51 nós vemos uma descrição mais plena. Mas neste salmo ele vai descrevendo algumas coisas do relacionamento dele com Deus, a sua confissão de pecados, e nesse versículo que você acabou de ler, Que foi o versículo 8. versículo 8, exatamente, é interessante porque há uma disputa entre os intérpretes se quem está falando aqui é Deus, por exemplo, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Pode ser Deus verbalizando a sua vontade, ali dentro desse Salmo 32. Ou pode ser uma personificação da sabedoria de Deus na vida de Davi. É assim, olha, eu passei por tudo isso, eu vi o que o pecado fez na minha vida, eu me arrependi, eu confessei o meu pecado e eu posso te dar um conselho. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu agora sou um instrumento de Deus para te ensinar o caminho, para que você saiba por onde seguir. E eu gosto da última parte, assim, sob as minhas vistas te darei conselho. É como quando nós éramos garotos, nós morávamos perto de um mercadinho. Sim. E a pessoa chamava o mercadinho do Issan e da Bassan. Infelizmente a senhora, inclusive, morreu tragicamente. Sim. E quando eu era menor, muitas vezes eu tinha que buscar um pão, um leite, e eu era bem pequeno. Sim. Então, era comum a minha mãe, a avó, dizer assim, pode ir que eu estou olhando você. Então, sob as minhas vistas você vai. Ali do portão, fica eu estou de olho. Vou garantir que você vai chegar lá em segurança, que você vai voltar bem. Porque era uma criança. E a ideia deste salmo, na última parte, é isso, sob as minhas vistas. Seja como for, se o salmo se refere ao próprio Deus falando, ou se é a personificação da sabedoria de Deus em Davi, o que fica claro é que há a disposição de instruir o caminho, de supervisionar a rota e garantir a informação de conselho, né? O que mostra bem a vontade de Deus. Agora, olha que interessante, Júnior, se você puder ver, o próximo versículo, que é o 9 do 32. Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Então, algumas vezes, por exemplo, pegando essa figura de linguagem aqui, o problema não é saber o que Deus deseja ou saber qual é a vontade de Deus. O problema aqui é que nós somos teimosos como a mula ou como o cavalo. E aí nós ficamos empacados na nossa tomada de decisão ou vamos na direção errada, oposta, a não ser que Deus intervenha e de modo corretivo, disciplinando a nossa conduta, nos trate como uma mula, um cavalo, uma figura bestial. Eu não entendo muito de cavalo, mas eu me lembro que alguém uma vez me disse que o cavalo, aqueles que vão pelo menos puxando carroça, eles têm um tapa-olho lateral, e alguém me disse que duas versões que me contaram, para ele não se assustar com coisas do caminho, e outro me disse, que se ele enxergar um capinzal que chama muito à vontade dele, ele vai se desviar do seu caminho ali. Diferente daquele cavalo que está alguém em cima, guiando, sob a vista do cavaleiro, levando ele. Eu sei que o exemplo do cavalo aqui é um exemplo que nós não devemos ser aquele que está guiado ali pela força. Pela força, né? Isso, Agora, quando a gente fala disso, a vontade de Deus é aquela que Deus quer sobre as nossas vidas, Ele quer nos guiar. Existe então uma diferença entre a vontade de Deus decretada e a vontade permitida? Porque você deu o exemplo da força, né? Qual é a diferença entre a vontade de Deus decretada e a vontade de Deus permitida? Os teólogos fazem a seguinte distinção, que existe a vontade de Deus decretiva e a vontade de Deus preceptiva. Qual é a diferença? A decretiva, como o próprio vocábulo sugere, é aquele decreto que Deus colocou. Então, por exemplo, Jesus é o único Salvador da humanidade. Isso é um decreto divino, eterno, inviolável. Nunca haverá outro Salvador
no lugar de Jesus. É um decreto. É um decreto divino que nós gozaremos da eternidade, os salvos, os eleitos em Cristo. É um decreto divino. É um decreto divino que Satanás será derrotado. Então essa é a vontade decretiva de Deus. O outro lado é a vontade preceptiva, que vem da ideia de preceitos. Aquilo que Deus expressa, um conjunto de comportamento que Ele espera do seu povo, como nós deveríamos responder a determinadas situações. Então essa é a vontade preceptiva. Deus não vai torcer meu braço, poderia, e me obrigar a cumprir a sua vontade preceptiva. Um jovem me contou essa história uma vez, eu não sei se era verdadeiro ou não, que esse moço tinha um problema com prostituição. E um dia, aliás, uma noite, ele começou a orar e disse: Deus, eu estou pensando seriamente em me prostituir. E Deus, você precisa fazer alguma coisa, porque senão eu vou me prostituir. Quebra minha perna, faz alguma coisa com o meu comportamento, não permita que venha. Então, assim, no final das contas, ele foi e se prostituiu. O que ele estava desejando é que houvesse uma infração de Deus na história, de modo providencial, em que até mesmo a sua livre agência fosse retirada, para que ele não cumprisse a vontade preceptiva de Deus, ou seja, de um preceito que Deus nos apresenta na Escritura. Então, esses dois aspectos são importantes de nós considerarmos, né? Esse exemplo que você deu é como você pensar alguém que tem um problema com adição, com bebida, por exemplo, ele fala: não, eu estou aqui no bar, Deus me segura, porque eu não vou. Em algum momento ele vai. Porque ele precisa fugir daquilo que, de fato, uma vez que ele entende que a vontade de Deus é boa para a vida dele e que aquilo é errado, esse dilema e essa luta, se é que a gente pode chamar de luta, desse exemplo desse moço da prostituição, na verdade ele já estava procurando ali uma desculpa para depois dizer: Deus me livrou. Então, e aí talvez caia naquele texto que lemos do Salmo, né, que numa linguagem poética mostra o seguinte: olha, não seja como o cavalo e como a mula, porque o desejo de Deus é guiar, é instruir, é supervisionar, é oferecer conselho. Mas se você quer ser como o cavalo ou a mula, você vai sofrer as consequências, se é de Deus, vai sofrer consequências disciplinares por isso. Especialmente os conselheiros bíblicos, eles fazem uma distinção entre dois vocábulos que tem no Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o grego koiné, que era o grego, a linguagem comum, a linguagem do povo, que é telema e bolema. Bolema normalmente, pode ter algumas exceções, usado para descrever essa vontade decretiva de Deus. Telema. Bolema. E telema é usado mais para descrever a vontade preceptiva de Deus. Então, há vários textos no Novo Testamento que mostram isso, que nos ajudam a entender como é que nós podemos então seguir e conhecer a vontade de Deus e, claro, praticá-la. Né? Eu estou aqui com alguns textos, já no Novo Testamento, de algumas cartas, que a gente pode já fazer a leitura para a gente ver um pouquinho mais sobre isso. Então nós vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Esse é um texto. Tá, podemos conversar um pouco sobre ele. Nesse texto, o contexto todo, o apóstolo Pedro é falando da verdadeira graça de Deus, do sofrimento na vida do cristão, como o cristão deveria responder ao sofrimento. E nós sabemos que lidamos basicamente com dois tipos de sofrimento. Um se chama o sofrimento natural, o outro é o sofrimento moral, ou a maldade, o mal natural e o mal moral. O mal natural é isso: deslizamento, terremotos, tornados. E o mal moral são quando pessoas nos atacam. E no contexto dessa carta, ele está falando de uma pessoa que objeta a fé, ataca o cristão, acusando de diversas coisas. E nesse contexto, Pedro, ele vai falar sobre a importância do cristão estar em condição de apresentar a razão da sua fé, que carrega a ideia de você conseguir defender a sua fé, explicar por que você crê. Mas Pedro enfatiza
que não é só você juntar ótimos argumentos filosóficos e procurar convencer a pessoa com seus argumentos ou vencer um debate. Pedro vai dizer que aqui está a vontade de Deus, 2,15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, o maior argumento apologético de defesa da fé, não é o discurso, O comportamento. é a vida. Então, com a vida, ele diz aqui, você faz tapar a boca a ignorância dos homens loucos. Então, mais ou menos assim, de um modo prático, aquele cara que mora, por exemplo, eu moro em apartamento. Então, eu tenho um vizinho, na lateral do meu apartamento ali. Se eu tenho um comportamento dentro da minha casa, um comportamento com a minha família, e eu grito, eu faço um comportamento de escândalo ali dentro da minha casa, quando ele me vê saindo com uma Bíblia, indo para a igreja, ele vai dizer, o comportamento desse cara não condiz com esse tipo de personagem que ele está me mostrando agora. Agora, se eu tenho um comportamento, como ele me vê ali, talvez saindo, indo para a igreja, e ele vê a tratativa que eu tenho até com os meus animais, ou com a minha família, a maneira como você conduz o lixo, estou falando aqui na primeira pessoa, mas uma pessoa nesse exemplo. E aí ele vê, puxa, existe alguma coisa diferente. Basicamente qualquer coisa que ele levantaria pelo meu comportamento, ele vai dizer, pô, mas eu conheço um cara que é diferente. Exato. É assim, como diz, contra fatos não há argumentos. O Pedro coloca nessa passagem que a maneira mais eficiente de emudecer, é uma outra tradução que diz assim, para que você faça emudecer. Emudecer a ignorância dos insensatos. São as suas ações. Por exemplo, se alguém acusa, não, os cristãos não prestam, o evangelho não presta, eles não são funcionários ruins, já ouvi isso algumas vezes. Mas aí se você é o evangelho, você é um cristão, você é um bom funcionário, ou você é fiel ao seu casamento, ao seu ministério, às suas atividades sociais, você emudece, porque o argumento ele se colapsa diante da realidade factual do seu estilo de vida. E o que Pedro diz aqui é que esta é a vontade de Deus. É o telema. Mas assim, não é um decreto. É preceptivo, é um preceito que Deus te apresenta. Deus não vai me obrigar a fazer isso, Ele me dá a liberdade. Eu quero que você faça assim. Eu quero que nas circunstâncias da vida você pratique o bem. Quando você fizer assim, você vai fazer emudecer aqueles que acusam a fé cristã. Ou seja, o meu discurso, ele basicamente é o meu comportamento. O meu melhor discurso é o meu estilo de vida. Isso. Me parece que eram os puritanos que tinham essa citação. As suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Então, lembrando, é a vontade de Deus preceptiva que eu pratique o bem. E praticando o bem, eu vou impactar a vida daqueles que objetam a fé. Tomando por empréstimo aí o ditado da porcentagem, é 99% de comportamento e 1% de discurso. Basicamente é isso. Tem mais um texto aqui que é 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em tudo, como é que é isso? Exatamente a ideia que você pode estar dentro de circunstâncias. Há um outro texto que fala eu vou ler o primeiro, então, para a gente ficar dentro do contexto de Tessalonicenses. Eu vou ler primeiro o 4, 3, vou voltar um pouquinho, para a gente poder ficar dentro do contexto. Que diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Estou lendo esse primeiro porque fala mais de comportamento. Em relação ao de 1 Pedro, faz mais sentido a gente começar por esse. Então, aí é uma outra questão. A vontade de Deus, poxa, como é que eu sei a vontade de Deus? Onde eu encontro a vontade de Deus? Primeiramente, nós encontramos a vontade de Deus explícita e preceptivamente na Escritura. Está revelada. Então, por exemplo, primeiro texto, esta é a vontade de Deus, pratique o bem. Segundo texto, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que você seja diferente. E na parte C do versículo, que você se abstenha de prostituições. A ideia aqui de prostituições é qualquer desvio da sexualidade. Se
se eu estou sendo tentado, levado, pressionado, instigado, influenciado para viver algum comportamento de sexualidade que não se harmonize com o todo que a Escritura me apresenta, eu já sei qual é a vontade de Deus, eu não preciso pensar sobre isso. E aqui nós não estamos falando de hétero, de homossexual, de prostituição, de venda de corpo, nós estamos falando de comportamento sexual lícito para Deus e aquilo que não é lícito. Sim. Comportamento de prostituição que ele traz aqui, essa é a ideia, né? Sim. Porque algumas pessoas, eles pensam, não, mas, um exemplo, é minha namorada, mas é sua esposa, você não pode ter um comportamento com a sua namorada de conhecimento de corpos e entre outras coisas, de intimidade, porque não é sua esposa. Isso é prostituição dentro desse texto. Então, quando a gente... Aqui, quando usa a palavra prostituição, está usando um sentido geral. Geral da imoralidade. Que englobe qualquer tipo de comportamento imoral, que seja um desvio da sexualidade, conforme os padrões de Deus. Normalmente, quando nós falamos de pessoas que não são casadas, mantendo relações sexuais, nós estamos falando de um pecado específico. Por exemplo, a fornicação. Quando nós estamos falando de uma pessoa que é casada e se envolve com outra, nós estamos falando de adultério. Quando prostituição, tal qual nós aplicamos hoje em dia, seria você praticar sexo a troco de dinheiro, a venda do corpo. Mas o vocábulo utilizado aqui é um termo abrangente, amplo, ou seja, qualquer desvio da sexualidade é contrário à vontade de Deus. Então, se a pessoa deseja conhecer a vontade de Deus, nós já temos 2 versículos que explicitamente apresentam de modo preceptivo o preceito do que Deus deseja. Bom, fica bem claro aqui, então, quando já se fala de prostituição, qualquer coisa relacionada à sexualidade que fuja daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que é moral diante dos olhos de Deus, está errado. Sim. E foge da vontade de Deus. Porque quem inventou a sexualidade? Deus. Então, se Deus é o criador da sexualidade, ele tem todo o direito de estabelecer quais são os parâmetros para o exercício da sexualidade. E ele estabeleceu que isso se dá dentro do casamento, e há livros maravilhosos, textos maravilhosos que celebram a sexualidade na Bíblia. Mas, bom, se a gente se aprofundar nisso, dá um outro podcast. Vamos agora então para o próximo texto, que é 1 Tessalonicenses, agora sim, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, um comportamento de gratidão, eu vi ali um comportamento de conduta de vida, um comportamento de moralidade e um comportamento, uma postura de gratidão também é a vontade de Deus. Sim, quando nós vamos para a Escritura e nós consideramos desde o início da história, até domingo eu estava pregando sobre isso, que a gente está tratando desse assunto à mesa com Jesus, né? Nós vemos que a ingratidão, ela dá essa insatisfação contínua na vida da pessoa, torna ela egoísta. E por isso nós vemos que o primeiro casal, embora tivesse no Éden a liberdade de consumir qualquer daqueles frutos, porque diz assim que todos os frutos eram bons para se comer, eles quiseram furtar aquele que era de Deus. Deus disse assim, esse não. E incorreram num grande pecado. Ao contrário deles, nós temos Jesus celebrando a ceia e usando a palavra Eucaristia, tendo dado graças, tomou um pão e deu, dizendo, esse é o meu corpo. É a gratidão. Eu até disse que poderíamos entender aquele texto de uma maneira assim como uma exclamação, quão boa é a graça de Deus. E Jesus está diante de uma missão difícil. Ser preso, fisicamente torturado, injustamente condenado, crucificado, morto, sepultado. Mesmo assim, dentro dessa circunstância, ele dá graça. E estabelece um padrão que se desdobra por todo o Novo Testamento, em que os seguidores de Jesus vão entender que em todas as circunstâncias, circunstância significa aquilo que está em volta, em tudo dá graças. Reconheça a graça. Uma sessão que pinga fogo. Por exemplo, então quando eu estou passando por um momento de dificuldade, quando tudo está dando errado, eu tenho que dar graças a Deus? Eu vou responder com uma história. Tem uma história muito interessante
desse escritor Matthew Henry. Escreveu vários comentários do Novo Testamento. E ele fez um propósito, que todos os dias ele escreveria no diário dele uma gratidão a Deus. Mas um dia ele foi assaltado. Levaram tudo que ele tinha. E ele tinha que colocar lá à noite no diário dele um motivo de gratidão. E ele começou a lutar com esse pensamento. Puxa, mas me roubaram hoje. Levaram o que eu tinha. Ele pensou e ele escreveu: Senhor, eu te dou graças, porque eu fui roubado e eu não era o ladrão. Então, dentro das circunstâncias que nós vivemos, por mais difíceis que elas sejam, há sempre um caminho para percebermos que há uma manifestação da graça de Deus ali. Não é necessariamente agradecer, eu fui roubado, dou graças por ter sido roubado, né? Mas dentro daquela circunstância que eu estou, existe alguma razão pela qual eu posso agradecer a Deus. É como aquele que vai socorrer alguém que está doente, vai enfrentar uma fila longa no hospital levando aquela pessoa, e ele consegue dar graça e dizer: Deus, obrigado porque eu não sou o paciente. Sim. Porque eu sou aquele que está socorrendo. E em várias outras áreas. Eu vi esses dias uma matéria da situação traumática e difícil dos deslizamentos que tivemos recentemente no litoral norte. Eu vi esse homem sendo entrevistado e falando como ele tinha conseguido algumas coisas e como ele ia recomeçar a vida dele. E ele disse assim no final da entrevista: graças a Deus. Ali é um exemplo de alguém que, dentro de uma circunstância que eu não consigo nem imaginar o drama que ele estava vivendo, mas ele consegue dizer graças a Deus. E do outro lado, Júnior, nós temos pessoas que estão em pubs na Inglaterra, com ar-condicionado, bebendo uma cerveja gelada, dizendo que Deus sequer existe. Para quem segue a Deus, quem segue o Evangelho, é a vontade de Deus que nós sejamos gratos em tudo. O outro texto fala por tudo, mas hoje vamos nos concentrar aqui em tudo, nas circunstâncias que nós nos encontramos. Ou seja, para nós então isso passa a ser ponto pacífico. Eu não vou discutir com você se você não crê dessa maneira, porque nós que cremos, nosso dever é, se queremos viver na vontade de Deus, meu comportamento tem que ser um comportamento que agrada a Deus, meu estilo de vida tem que ser um estilo de vida que até o meu vizinho ou outro veja que de fato eu sirvo a Deus, eu tenho que não praticar o que o texto diz em relação à imoralidade, eu tenho que ser grato a Deus. Sim. Nesse caso, nós estamos apanhando esses textos para mostrar que há uma vontade decretiva, há uma vontade preceptiva, e há muitos outros textos, esses são apenas alguns exemplos, de eu quero conhecer a vontade de Deus. Bom, Deus revelou a sua vontade na Escritura. Há vários textos que vão me orientar em como eu devo me comportar, como eu devo trabalhar, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer. Por exemplo, não mentir, perdoar. A Bíblia é repleta dessas prescrições que Deus nos dá e que nós devemos seguir. Essa é a vontade de Deus. Eu preciso ficar esperando a sarça arder. Volta para o livro antigo, debruce sobre ele, peça que o Espírito Santo ilumine a sua mente e seu coração, siga o que está escrito ali. Essa é a vontade de Deus. Agora, se nós pegarmos todos esses conceitos que nós falamos aqui, como é que nós conseguimos aplicar isso no nosso dia a dia? Vamos pensar na nossa vida. Amanhã é quinta-feira. Se você estiver assistindo na quinta, amanhã é sexta-feira. No dia seguinte, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é o seguinte: ao invés de desejar conhecer a vontade de Deus, como se fosse uma espécie de horóscopo, eu preciso desejar conhecer Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter essa fome de conhecer Deus, essa sede de conhecer Deus. Se eu começo a buscar conhecer Deus, meu Pai Celestial, eu vou reconhecer a direção dele, eu vou reconhecer a voz dele. Mas se eu fizer o contrário, provavelmente eu não vou conseguir discernir a boa vontade de Deus. Então, primeiramente, eu diria que nós precisamos colocar essa curiosidade existencial primeiro na direção de Deus. Eu quero conhecer a Deus. Como é que eu
passo a praticar isso para conhecer a Deus? Bom, alguém me disse um dia, não dá para provar que Deus existe. Dá para provar que Deus existe. E nós provamos que Deus existe por meio da história. Porque um dia Deus visitou essa terra. Deus fez homem. E mostrou como Deus ama, como Deus se importa, como Deus perdoa, como Deus provê. Em Jesus. Então, se eu quero conhecer Deus, eu preciso conhecer Jesus. E uma maneira de conhecer Jesus, por meio do Evangelho. Ler, meditar, orar, visualizar como Jesus se comportava, o que Jesus fazia. Jesus definiu em João 17, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviaste. Então nós começamos a nossa jornada de conhecer a Deus, conhecendo Jesus, Deus em carne. E claro que não para por aí, né? Nós precisamos da mesma maneira de conhecer a palavra de Deus. Como nós vimos nesses exemplos, eu preciso conhecer o que Deus pensa sobre a vida, sobre os relacionamentos pessoais, relacionamento de pai com filhos, filhos e pais, marido e esposa, que estão explicitados na Escritura. Sabendo qual é a vontade de Deus ali, capacitado pelo Espírito Santo, eu vou viver aquilo que Deus deseja para a minha vida. Quando nós colocamos, então, esses princípios, essa dica de conhecer a Deus, de procurar na palavra de Deus, isso me vem à mente como, por exemplo, vou usar um exemplo simples aqui. Eu tenho aqui um telefone na minha mão. Esse telefone tem um manual. Obviamente, e é interessante, estou citando o exemplo do telefone, porque hoje nós vivemos uma era de 3.0, 5.0, onde no mundo digital a gente conta tudo muito rápido. E nós vemos canais específicos onde a pessoa só fala de determinado aparelho. Ele diz, olha, aqui eu vou te dar dica do seu telefone, existem hacks e ideias que você não conhece. E assim, tem coisas que provavelmente você passou pelo manual e você não viu. Então, eu tenho um telefone, eu uso ele no meu dia a dia, eu sei, imagino que eu saiba muitas funções dele, mas existem funções que quando eu vejo um vídeo desse eu falo, puxa, isso aqui eu não sabia que tinha no meu telefone. Porque alguém acessou o manual de uma maneira mais profunda. Quando nós falamos então da palavra de Deus, de conhecer a Jesus, que é essa representação de Deus aqui nessa terra, é eu me dedicar ao manual. Do manual, aí eu começo a perceber a respeito da minha vida de modo prático, a respeito de ser grato, me baseando de como Jesus era grato. Assim funciona. Pois é, Mark Twain, que era um escritor muito sarcástico, ele dizia assim, não são as partes da Bíblia que eu não entendo que me incomodam, são as partes que eu entendo que me incomodam. E quando nós passamos a seguir o caminho de Jesus, e nós vamos nos aprofundando na Escritura Sagrada, é como se a Bíblia fosse ir à praia. Quando você vai à praia, tem um lugar que as criancinhas podem brincar ali na beiradinha, tem o garotão que pega jacaré lá na onda, tem o surfista, tem o transatlântico, tem o submarino, tem profundidade para todo mundo, mas tem que começar. Então nós começamos no grau em que nós temos condição, enquanto vamos amadurecendo, crescendo no conhecimento e na graça de Cristo. Né? Então, primeiro, conhecer Deus. Esse tem que ser o grande desejo da nossa vida. Segundo, conhecer a palavra de Deus, porque senão eu não tenho como ter clareza da vontade de Deus. E terceiro, aí é um outro aspecto, também considerar as circunstâncias. Né? Há um episódio na Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, se você tiver e pudesse ler para a gente, é Coríntios 16, 9, 1 aos Coríntios 16, 9, Paulo ele descreve uma situação ministerial e parece que ele está observando as circunstâncias. Né? 1 Coríntios 16, 9. Então, temos aqui, vamos lá. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, a impressão que nós temos é que Paulo está olhando as circunstâncias, as oportunidades que surgiram para que ele possa servir a Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele observa as circunstâncias e vê que há muitas dificuldades para cumprir aquilo. Então, Paulo procurava ser o amigo de Deus, ele certamente conhecia a palavra de Deus, e ele olhava as circunstâncias de como é que ele poderia servir a Cristo. O problema
é quando nós olhamos só as circunstâncias. Então tem gente que considera a vida assim, não, surgiu essa oportunidade, eu tenho que fazer. Não. Nós precisamos analisar se é uma oportunidade ou um obstáculo para eu crescer. Não é porque alguma coisa veio ao meu encontro que significa que é o desejo de Deus. A gente tem um exemplo disso com Jonas. Deus disse para Jonas ir para Nínive. O texto diz que ele saiu para ir em outra direção, para Tarsis. Ele chega lá no cais para embarcar e tem um navio saindo naquela hora para Tarsis. Tinha que pagar um dinheiro para embarcar. Ele bate a mão no bolso, ele tem um dinheiro. Então, assim, se você fosse analisar só as circunstâncias, você dizer, Deus abriu a porta para ele. Mas ele se afastou do Deus que tinha se revelado por meio da sua palavra e analisando só as circunstâncias não vale. Então, veja, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, analisar as circunstâncias. Mas se eu colocar isoladamente e analisar as circunstâncias, eu posso tomar decisões erradas, né? E depois disso, texto muito conhecido é ouvir conselhos. Tem que ter conselheiro, gente mais experiente na vida, pessoas que já trilharam aquela jornada. Provérbios 11, 14. Vamos ver aqui. Provérbios 11, 14, se você tiver na mão. 11, 14. Tem na mão, está até grifado aqui na minha Bíblia. Não havendo direção sábia, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Conselheiros, ouvir pessoas, lembrando que o livro de Provérbios é majoritariamente produção do homem mais sábio do mundo antigo. Salomão. Ensinando os jovens, vamos dizer, da aristocracia de Israel a viverem com sabedoria. E o que ele diz é, você precisa ter conselheiros. Ouça pessoas sábias. Então conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, considerar as circunstâncias e buscar conselhos. Aplicando isso, nós já começamos a ter mais clareza e discernimento das melhores decisões que nós podemos tomar. E finalmente, eu diria o seguinte, se quer a direção de Deus, precisa estar em movimento. Ninguém dirige carro parado. Para que Deus guie, como nós começamos a nossa conversa hoje, falando que Deus deseja nos guiar, instruir, aconselhar, ele tem que estar em movimento. Eu gosto do Salmo 119, versículo 105, que ele ilustra muito bem esse princípio de você estar em movimento buscando a vontade de Deus. Podemos ver Salmo 119, versículo 5? 105. Salmo 119 e 105. 105. Diz assim, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, esse texto que volta lá, então, assim, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, de observar as circunstâncias, de ter conselho, mas é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Se alguém não se dispõe a trilhar o caminho, a movimentar os pés, pouco resultado vai ter na vida. Parado não resolve. Parado não resolve. Eu creio que assim, um assunto muito profundo, muito amplo, que é aplicarmos a vontade de Deus para a nossa vida, mas para essa prosa dessa noite, eu creio que esses são alguns princípios que nós poderíamos aplicar. Eu acho que uma coisa básica que a gente também pode levar em consideração, você que tem fé em Jesus, você que pratica a fé e quer praticar a fé, estamos falando de movimento, acho que não dá para fazer isso sem você fazer parte de uma igreja. Porque na igreja, você citou a parte de nós entendermos da palavra de Deus, um ambiente propício para você aprender da palavra de Deus, ouvindo a mensagem, participando de escola bíblica, de cursos que igrejas oferecem. Você falou de conhecer também a palavra de Deus, e cai nessa parte. Considerar as circunstâncias. Poxa, quando você começa a frequentar uma igreja, você também tem circunstâncias que te levam a se relacionar com Deus. E ouvir conselhos. Na igreja você tem ali seus conselheiros, você tem pastores que podem te auxiliar, líderes e pessoas mais maduras que já estão numa fase que eles conseguem te trazer isso e colocar em movimento. A igreja também tem áreas em que a gente consegue se engajar e a gente consegue participar de atividades
que me remetam ali à vontade de Deus, me remetam ali a amar a Deus, amar o próximo, servir a todos. Ter um estímulo. Ter um estímulo na minha vida de relacionamento com Deus. Penso eu que, partindo dessa ideia da igreja, do comportamento, dessas coisas, nós estamos caminhando aí para o centro da vontade de Deus, não é isso? Agora, considerando também que a gente já falou tudo isso, eu trouxe isso somente, porque senão o assunto vai embora, vamos partir então para as nossas considerações finais, tendo isso daí que Sim. a gente comentou agora, falamos de igreja, eu falei aqui, já ia longe, já ia dar uma pauta para um outro podcast. Sim, não, mas você tem razão, a igreja é um ambiente saudável, claro, pode existir alguma instituição comprometida com outros valores, mas aí cabe de novo filtrar todas essas coisas nos mesmos princípios que nós consideramos, e fazendo esse filtro, a pessoa pode tomar a decisão sábia de fazer parte de um corpo saudável de seguidores de Jesus. Desculpe, eu acho que uma história interessante, que nos ajuda a entender um pouco sobre a vontade de Deus, é a história desse arquiteto, que ele disse que uma das grandes frustrações que ele tinha é que alguém vinha até ele e dizia: fulano, projeta uma casa para mim. E ele fazia um projeto lindo, muito bem elaborado, levava a pessoa: não era isso que eu queria assim, eu queria assado, eu queria desse jeito. E ele disse que ao longo dos anos ele entendeu. As pessoas não queriam o projeto dele. As pessoas já tinham um projeto na cabeça e queriam apenas a assinatura e a aprovação dele. E o problema é que algumas vezes nós dizemos que queremos a vontade de Deus, mas nós não queremos a vontade de Deus, nós queremos que Deus aprove, assine o nosso projeto e a nossa vontade. Então, que possamos orar com sinceridade o que diz a oração que Jesus ensinou, que deveria ser chamada de oração dos discípulos, né? Conhecida também como oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Bom, tendo dito isso, vamos terminar então orando a Deus, agradecendo. Agradeço a você que nos acompanhou aí de casa, assistindo esse Núcleo Podcast, e que você aí também possa compartilhar essa ideia com outras pessoas, alguém que tenha dúvidas sobre esse assunto, para que outras pessoas sejam edificadas também. Porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus, que as pessoas sejam edificadas através da sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de fazer isso. Amém. Pode orar, pastor? Claro, é um prazer. Pai querido, nós te agradecemos pela sua palavra, agradecemos porque a maneira como o Senhor é apresentado metaforicamente no Antigo Testamento como um pastor, como um pai. E no Novo Testamento o Senhor é revelado não apenas como um pai, o Senhor é o nosso pai. E nós sabemos que é seu desejo nos guiar. E Jesus é o nosso bom pastor. Assim colocamos em tuas mãos as nossas dúvidas, os nossos temores, e que o Senhor nos ajude a termos discernimento para tomarmos decisões sábias. Nós desejamos, em primeiro lugar, aprofundar o nosso conhecimento de quem Tu és, de Te conhecer melhor a cada dia. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine quando nos debruçarmos sobre a Sua palavra, que o Espírito Santo nos faça entender, compreender a Tua vontade. Nós Te pedimos, Senhor, que abra os nossos olhos para enxergarmos as circunstâncias exatamente como elas são, para enxergarmos obstáculos e oportunidades. Pedimos que o Senhor coloque à nossa volta pessoas piedosas, que sejam maduras e bons conselheiros. Ajuda-nos, Senhor, em nossa caminhada, que possamos considerar todos esses princípios e seguirmos de acordo com os Teus desejos, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém.